convidado de hoje é o Silvestre Pascoal. Paulistano, motociclista, comerciante, empresário, customizador, mecânico, ferramenteiro, apaixonado por Harley Davidson. Seu hobby, motocicletas e restauro de clássicas, mais conhecido como Louquinho. Louquinho, seja bem-vindo ao nosso Papo de Garagem. Muito obrigado pelo convite. O Louquinho é uma das figuras que mais tem história para contar que eu conheço do mundo das duas rodas. Uma verdadeira enciclopédia sobre esse nosso mundo. Ele é consultor do nosso livro Mototerapia e também do programa Momento Moto. Saudosismo do trânsito de São Paulo da década de 1970 é o nosso Papo de Garagem de hoje. Vamos começar com a leitura da página 25 do livro Mototerapia, Vencendo o Estresse sobre Duas Rodas, de minha autoria. Piloto motocicletas desde os 13 anos de idade. E não se espante, na década de 1970 isso era bem comum. Eu tinha um barulhento ciclomotor PUC de 50 centímetros cúbicos, com banco rabeta, guidão morceguinho e escape dimensionado, e com ele levava caixas de folhetos para serem postados no Correio Central de São Paulo. Imagine só, eu já fazia serviços de motofretistas naquela época, mas era tão divertido que nem parecia trabalho. Um dia fui pego em um comando policial na rua Líbero Badaró, centrão de São Paulo. Naquela época, o que hoje conhecemos como blitz ou comando era chamado de trânsito. E os policiais eram conhecidos como bem-te-vis. Tínhamos verdadeiro pavor de sermos pegos, já que não possuíamos a tão sonhada habilitação. O bem-te-vi que me parou estava muito bravo e me perguntou se eu sabia que estava errado. Claro que eu sabia, mas tentei justificar que aquela motinha era apenas uma bicicleta com motor. Mas quando ele viu a minha idade na carteirinha da escola, pois com a minha estatura eu parecia ser bem mais velho, e que o ciclomotor não era emplacado, vociferou. Como vou te multar, seu moleque folgado, se nem placa esta moto tem? Moto não, seu guarda, isso é um ciclomotor, respondi, com ar de inocente. E estou trabalhando. Se ficar sem ela, vou ser despedido e minha mãe me mata, tô ferrado. Ele disse então, com um tom bem compassado e bem claro, suma da minha frente! Mais que depressa subi na pequena PUC e saí acelerando, deixando nos ouvidos dele o ronco estridente do escapamento dimensionado e muita fumaça. Como você ouviu, Silvestre, eu acabo de relatar que na década de 1970 eu fui pego com uma PUC, muito parecida com essa. Como é que era o trânsito naquela época? O trânsito era muito tranquilo. O glamour era o seguinte, você vai lembrar disso, você lembra. Você quando cruzava com outra moto, acendia o farol alto e o baixo e buzinava, levantava a mão. Era uma arrepia falar agora. Companheirismo de verdade. Quando furava um pneu, quebrava muito corrente, porque as correntes não valiam nada e ninguém tinha dinheiro para trocar uma relação, você sempre encontrava o cara com a corrente quebrada. Então, você parava, ia socorrer o cara, você não ia trabalhar. Seu patrão ficava sem você, porque você ia ajudar a consertar o pneu, ia ajudar a arrumar a corrente do cara, a gente guindava a motocicleta, levava o cara para uma oficina e era muito unido o pessoal, era muito 10. Pô. E qual que era o nosso maior medo? O maior medo era o trânsito. O trânsito era o terror. O trânsito era muito difícil o trânsito. O trânsito chegava, pegava sua motocicletinha, jogava em cima do caminhão, você chorava. Você não tinha o que fazer, você não tinha defesa. Os caras levavam embora e você ia embora a pé de ônibus. Como é que se chamavam os guardas daquela época? Bem-te-vi. Eles usavam uma Suzuki TS 250 e elas eram amarelas. Assim como o Fusca da época. Exatamente, e daí porque era amarelinha, bem-te-vi, que a gente não tinha nada de bem-te-vi, era muito ruim ter visto aquele cara lá. Silvestre,
acontece, na época eu tinha uma PUC, era um ciclomotor pequeno de 50 centímetros cúbicos. Como é que eram as motinhos na nossa época? A PUC era uma porcariazinha que vinha da Áustria, mas era muito resistente. Era o único ciclomotor que prestava, porque as outras eram Garelli, Mobilete não tinha ainda não. Uhum. Mobilete foi aparecer lá por 75, mais ou menos. Primeiro chegaram as Laviletes, que aí a Caloi pegou e comprou a licença e nasceu o Mobilete para nós aqui. Mas a PUC era um monstrinho da época, porque ela conseguia subir a subida sem precisar pedalar. Vocês não sabem como era difícil comprar uma dessa, a gente fazia economia de mesada, né? Pô, ia no MAP, fazia um carnê desse tamanho, tinha que mandar a mãe levar a escritura da casa para poder fazer tudo. Chegava lá, o cara não aprovava a ficha, porque você não trabalhava, você não tinha emprego, como é que você queria pagar? É assim mesmo, motociclista fala pelos cotovelos. Nosso papo está tão gostoso que vai continuar na próxima semana. Não perca, hein?